Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais algumas dicas de processo penal e hoje nós vamos falar para vocês das medidas cautelares. É lógico que o Código de Processo Penal traz várias medidas, dentre elas as prisões cautelares, busca e apreensão, mas o nosso foco aqui hoje é falar de três medidas que normalmente causam uma confusão muito grande na cabeça das pessoas: o sequestro, o arresto e a hipoteca. Vejam bem, o sequestro, o titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, ele tem dúvidas sobre a licitude da aquisição daquele bem. Há uma suspeita de que o bem tenha sido adquirido com fruto do crime. Nesse caso, então, o titular da ação penal vai pedir o sequestro desse bem para que, ao final da ação, caso o réu seja condenado, esse bem sirva para indenizar a vítima, repor o erário público, por exemplo, ou reparar os danos causados pelo delito. Observe que o sequestro retira o bem da propriedade, da posse da pessoa. Da propriedade não necessariamente, mas da posse já imediatamente tira da posse do réu. No arresto é uma medida bem semelhante e é por isso que causa confusão. Mas o grande detalhe é que no arresto não há suspeita sobre a ilicitude da aquisição desse bem. O arresto é apenas uma medida cautelar para assegurar a efetividade no final do processo. Imaginem vocês que no final do processo o juiz condene o réu a indenizar a vítima. Se esse bem não tivesse sido arrestado e o réu tivesse vendido o bem, a vítima não ia receber nada em troca. Observem que nesse caso não é um bem determinado, não há suspeita sobre a ilicitude da aquisição de bem. Arresta-se qualquer bem que sirva para assegurar o resultado da demanda no final do processo. A hipoteca legal também é uma medida cautelar e muito bem parecida com as outras. Porém, a hipoteca, o bem não sai da posse do proprietário. O bem é hipotecado para resguardar também o processo, o direito da vítima a uma indenização ao final do processo, mas em razão das particularidades desse bem, normalmente bens imóveis, ele é hipotecado, registrado nos cartórios competentes, para que o dono, o titular do bem, o réu na ação penal, ele não possa vender e se desfazer desse bem. Mas observe, na hipoteca legal, o bem continua na posse do seu titular. A diferença do sequestro, do arresto e da hipoteca legal é justamente essa. E, por fim, surge para a gente a necessidade de entender um pouco sobre busca e apreensão. A busca e apreensão é o ato pelo qual o juiz vai autorizar a força policial acompanhada do Ministério Público, por exemplo, como acontece nas ações de grande vulto, de buscar e apreender esse bem. Depois de